Boa noite, galera. Vamos dar mais um início a uma aula do canal Detonando Exatas e o assunto de hoje vai ser raiz quadrada e raiz cúbica. Então vamos lá? Raiz quadrada e raiz cúbica. A representação através desse símbolo, o que vai diferenciar vai ser o índice. Na raiz quadrada o índice é 2 e na raiz cúbica o índice é 3. Tranquilo? Há um exemplo de nomenclatura. Eu tenho raiz quadrada de x igual a y. No nosso caso aqui, o 2 é o meu índice, o símbolo é chamado de radical, o x de radicando e o y, que é a resposta, é chamada de raiz. Tranquilo? Essa parte inicial é bem simples, bem tranquila. As propriedades, nós temos em torno de 4 a 5. As principais, né? A primeira, você tem um produto, né? Cujo o radicando e o índice são os mesmos. O que eu posso fazer? Eu posso colocar em evidência. Quando eu coloco em evidência, o que sobrou foi o x multiplicado por y. Então eu posso juntar. E perceba que do mesmo jeito que eu posso ir da esquerda para a direita, eu posso ir da direita para a esquerda. Por quê? Porque tem um símbolo da igualdade. Então um é igual ao outro. Então eu posso trabalhar com a primeira forma ou com a segunda forma. E vai depender da minha questão. Então, um exemplo aqui prático, né? Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 12. Então, o que eu estou colocando em evidência? O raiz quadrada, né? Coloquei em evidência, sobrou quem? 3 vezes 12, que é 36. Raiz quadrada de 36 é o 6. No nosso caso, o índice é 2, o radicando é 36 e o 6 é a minha raiz. Se eu posso fazer com produto, eu posso fazer também com a divisão, desde que o meu radical e o meu índice sejam os mesmos. Sendo os mesmos, eu posso colocar em evidência e fazer a operação dentro do radical. Aí mais um exemplo, né? Raiz quadrada de 16 dividido por raiz quadrada de 4. Então, coloco em evidência, eu juntei, ficou 16 sobre 4, que é 4, raiz quadrada de 4 igual a 2. Então, as duas primeiras propriedades são essas. Vamos dar continuidade aqui às restantes. A terceira propriedade, você percebe que dentro do radical, o radicando está na forma de potência. E potência é o quê? Tem base e tem um expoente. Então, eu posso transformar essa expressão em outra. Como assim? Eu posso tirar o símbolo de radical e nele colocar o expoente como se fosse na forma de fração. Basta que o meu expoente da potência fique no numerador e o índice do radical fique no denominador. Por isso que eu escolhi as letras N e D para facilitar a sua interpretação. Então, o meu N vai ser o numerador e o meu D vai ser o meu denominador. Quem tem memória fotográfica, isso aí vai ajudar bastante. Então, um exemplo prático, né? Raiz quadrada de 4 elevado à 10ª potência. Então, basta fazer o quê? O 10 vira o numerador e o 2, que é o índice, vira o meu denominador. 10 dividido por 2 dá 5, então é 4 elevado à 5ª potência a resposta. E se eu quiser transformar essa potência em um número qualquer, é só resolver. 4 à 5ª é o 4 multiplicado 5 vezes, que é igual a 1024. Ou eu poderia fazer de outra maneira. Qual seria essa maneira? Era pegar a potência 4 elevado a 10 e transformar em potências menores, cujo o expoente seja exatamente o mesmo ao índice do meu radical. Aí eu cancelo e sobra todos esses 4 que multiplicados também dá 1024. Então você percebe que a quarta propriedade é muito parecida com a terceira. A única diferença aqui é que está entre parênteses e o N não está de maneira explícita sendo o expoente do meu x, né? Mas quando eu me deparo com um tipo de situação dessa, basta fazer com que o N vire o expoente do meu radical x, ou seja, fazer com que ele entre para o radical. E depois que ele entra para o radical, é só usar a propriedade número 3. É como se fosse assim. A propriedade 4 é como se fosse a versão original e a propriedade 3 é como se fosse um passo a mais, um passo à frente da propriedade 4, na verdade. Porque você percebe aqui que está em 3 etapas.
A primeira etapa é a novidade, a segunda etapa você já viu na propriedade 3. Tranquilo? Então vamos dar continuidade. Tem um exemplo, né? O 6, ó, tá depois do parênteses. Aí o que eu posso fazer? Eu posso colocar ele para dentro. Ele vira o expoente do meu radical 5, né? Da minha base 5, na verdade. Então ficou o quê? 5 elevado à sexta potência e a raiz cúbica, né? O 6 vira o numerador, o 3 vira o denominador, 6 dividido por 3 igual a 2, 5 ao quadrado igual a 25. Beleza? E o que é preciso para tirar a raiz quadrada de um número, né? Eu preciso saber os números primos, que são o 2, o 3, o 5, o 7 e por aí vai, né? Os principais. E saber fatorar um número. O que é fatorar um número? No nosso caso aqui é colocar ele na forma de potência, porque você vai perceber que algumas raízes quadradas e raízes cúbicas, de você praticar tanto, fica fácil você saber. Mas tem outros números que são maiores, ou que você não praticou muito, aí você vai precisar fatorá-los. Então, vou colocar alguns exemplos aqui. Raiz quadrada de 100, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Eu não sei exatamente qual é a raiz quadrada de 100. Se eu não sei, eu vou fatorar o 100. Fatorando 100, ele ficou na fórmula de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, onde tiver 100, eu vou substituir por 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Uso as propriedades, né? No nosso caso aqui, ó, eles estavam juntos, eu separei. Então, ficou no mesmo índice, né? Aí eu uso de novo outra propriedade, que no caso é a terceira propriedade, né? Aí ficou na forma de fração, né? O meu expoente. 2 dividido por 2 dá 1, então ficou o quê? 2 vezes 5 igual a 10. Logo, raiz quadrada de 100 igual a 10. Quanto é que é a raiz quadrada de 1024? A raiz quadrada de 1024 é o quê? Eu não sei quanto é que vale o 1024, então vou fatorar. Fatorando 1024 ficou 2 elevado a 10. Então, onde tiver 1024, eu vou colocar 2 elevado a 10. Usa aquela terceira propriedade, você percebe que a gente utiliza muitas propriedades. Por quê? É importante nós sabermos dessas propriedades, porque vai facilitar na nossa resolução, vai ficar mais rápido, a gente vai ganhar tempo, tá certo? Então, usando a propriedade, ficou o quê? Ficou 10 dividido por 2, que é igual a 5. Então, ficou 2 elevado a 5, que é igual a 32. Então, raiz quadrada de 1024 é 32. Então, vou parar por aqui, pessoal. Daqui a pouco a gente continua.